Isso, então. Eu me sentia completamente perdido ao ponto de ser comandado pelos clientes, né? Aham. Na realidade, isso era uma verdade. Isso era uma verdade. Eu não tinha experiência nenhuma em vendas. Depois de muitos e muitos anos comandando o negócio, eu percebi que não sabia vender. Olá, muito boa tarde, muito bom dia, vendedor, vendedora, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Lacava, aonde nosso principal objetivo, meu principal objetivo, nosso, porque hoje eu tenho um convidado, é te ajudar a que você consiga bater qualquer meta de vendas, cara. Esse é o meu objetivo, é por isso que eu estou aqui. Seja super bem-vindo, seja super bem-vinda. Bom, para quem não me conhece, rapidamente deixa eu me apresentar, sou Alexandre Lacava, entre outras coisas, autor do livro best-seller 7 Passos para Ser um Líder de Vendas, já estou na 5ª edição, mais de 30 mil exemplares vendidos, onde nesse livro eu reuni aí, cara, 15 anos da minha experiência no mundo das vendas, para ajudar as pessoas, assim como você, a bater qualquer meta de vendas, cara. Mais uma vez, propósito pelo qual a gente está aqui nessa live de hoje. Legal? Cara, hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um fera do empreendedorismo, um cara fera de vendas, porque você não consegue ser um bom empreendedor, você não consegue ter sucesso nos negócios se você não sabe vender, se você não consegue bater suas metas. Então, sem mais demoras, eu vou trazer aqui para minha live meu convidado de hoje. Vamos lá. Para cá. Ele vai se apresentar, a gente vai conversar e com certeza você vai ter algumas sacadas, alguns aprendizados importantes sobre como bater qualquer meta de vendas. Márcio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, né? Tudo bom, Alexandre? Eu estou bem, e você? Tudo bem? Tá escutando legal? Eu estou escutando, está um pouquinho baixo, talvez. Você me escuta bem? O volume Deixa eu ver o volume aqui, peraí. Tá. Está um Agora pouquinho acho que baixo. melhorou. Melhorou? Não senti muita mudança, mas deixa eu ver se aqui o meu equipamento. Vamos ver aqui. Ah, é o meu equipamento que está baixinho. Pronto. Agora eu vou escutar melhor a tua voz. Legal, porque eu aumentei também Ótimo. aqui. Pronto, Tudo agora bom, tá Alexandre? tudo ótimo, Márcio. Pô, que prazer, cara, que honra te receber aqui na minha live. E antes que você se apresente, antes que esse papo se desenrole, qual é o meu grande prazer? Porque eu já tive a oportunidade de participar de algumas lives desse cara aqui, né, do Márcio que está aqui hoje. Eu já fui convidado por ele algumas vezes para poder participar da live dele. Então, trazer ele para a minha live, cara, é uma satisfação muito grande. Aliás, Márcio, agora eu sinto um pouco de como é quando você me convida e eu vou lá participar contigo, tá certo? Total, muito obrigado aí pelo convite. Primeiramente, eu agradeço porque eu jamais estaria aqui se não fossem os ensinamentos do mestre Alexandre, né? Aqui nessa live eu também não estaria aqui com vocês. Muito obrigado de verdade aí, Alexandre, pelo convite e espero poder compartilhar um pouco aí da minha história, de como eu vendo, sei lá, e você que vai me comandar aí. Legal, Márcio. Eu não sei como é que está a recepção do meu sinal aí para você, se está legal ou não. O teu sinal para mim, a tua imagem aqui está pipocando um pouquinho. Então, se você puder dar uma última verificada aí na tua rede, se está no melhor rede e tal. Porque, cara, esse papo eu tenho certeza que quem está assistindo não quer perder um minuto, cara, do que você tem para compartilhar com a gente. Tá legal Alexandre, aí? até o momento não falhou, aqui não falhou nada até o Não? momento. Então tá bom. Legal. Né, na hora do almoço aqui eu tô escutando, vendo legal aí. Perfeito, cara, perfeito, Márcio. Vamos lá. Cara, para começar, eu tenho uma pergunta. Eu costumo dizer assim que é uma pergunta até um pouco indiscreta, mas enfim, se eu não fizer ela, não dá para estar aqui nesse lugar, não dá para estar nessa live aqui participando. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, porque talvez algumas pessoas ainda não te conheçam.
Então, quem você é, de onde você fala, conta aí, resumidamente, quem que é o Márcio que está aqui compartilhando esses momentos preciosos com a gente. Perfeito. Com certeza, muitas pessoas ainda não nos conhecem, né? Ainda mais nesse mundo aí. Eu sou Márcio Strama, gente. Resumidamente aqui, eu sou um pai de família, né? Que tem uma empresa, trabalha com camiseta há 3 décadas, exatamente um pouquinho mais de 3 décadas. Eu sempre vendi, camisetas estampadas. Já trabalhei para renomadas marcas do Brasil, como Fórum, Jump, Fiorucci, Hering, Quicksilver, todas essas marcas famosas aí do Brasil que vocês podem imaginar. E comecei pequeno, né? Comecei pequeno. Tá dando umas travadas aí, mas tá dando para ir, né? Tá dando umas travadas. Mas, ó, eu comecei pequeno no fundo de casa, cresci, quebrei e voltei a crescer, principalmente da forma certa depois que eu conheci o Alexandre. Esse é mais conhecido como Doutor Estampa, ok? Mais conhecido como Doutor Estampa. E hoje eu tenho ajudado empreendedores, já fazem 6 anos que eu tenho ajudado mais empreendedores, viajando pelo Brasil com palestras, com técnicas de estampas, workshops, e agora também inaugurei, faz 1 ano, a Escola Doutor Estampa aqui em Minas Gerais, a única de Minas Gerais. Ó, que legal, pessoal. Então, para você que está nos acompanhando, você já se ligou, né? Que o convidado de hoje, o Márcio, além de um empresário de sucesso, cara, hoje ele é um digital influencer. Aliás, eu aprendo muito com o Márcio dentro dessa área de digital influencer. Um cara que está aí mergulhado nesse mundo digital. Tem também a vertical dele, Doutor Estampa Cursos, cara, muito bacana. Depois você dá uma navegada no Instagram dele, para que você possa conhecer um pouco mais e entender, cara, com quem a gente está tendo oportunidade de falar hoje. Muito legal, Márcio. Maravilhoso. Legal. Bom, então deixa eu te fazer aquela pergunta, porque é aquela coisa, eu trago alguns convidados aqui, mas para poder estar aqui nessa live, cara, que é uma comunidade que tem como objetivo ajudar vendedores e vendedoras a bater qualquer meta de vendas, tem que ter uma pré-condição. Por isso que eu seleciono muito bem, faço meus convites e tal. E eu preciso te fazer essa pergunta. Eu sei que como empreendedor, fica super à vontade, mas... Márcio, conta para nós. Você tem batido as suas metas de vendas, cara? Como é que está isso aí na tua vida, na tua realidade hoje? Olha, eu acho que antes de falar um pouco de bater metas, compartilhar um pouquinho com a turma, eu gostaria de compartilhar também como era o meu desempenho antes de conhecer o Alexandre. Eu acho muito bacana quais eram as dificuldades que eu enfrentava. Então é o seguinte, galera, é o seguinte. Alexandre, antes, deixa eu só... Eu vou tirar do Wi-Fi. Tá bom. Tranquilo. Vamos lá, o Márcio está mudando lá a rede dele. Pronto. Eu dando uma melhoradinha aqui. Pronto, legal, Márcio. Vamos lá, só porque, então, de repente. Então conta pra gente como é que era o teu desempenho quando você estava naquela fase complicada antes de me conhecer. Quais eram as principais dificuldades? Vamos lá. Eu trabalhava com poucos clientes, tá, gente? E essa era a minha maior dificuldade. Eu não conhecia um mundo de ter mais clientes. Esse é o primeiro passo. Então, eu vivia preso num mundo de poucos clientes. E nós estamos... A minha maior dificuldade que eu enfrentava na época era entender que era possível ter mais clientes e vender para mais clientes, né? Porque nós estamos hoje numa era digital e isso, no meu segmento, vem sofrendo demais, porque eu nunca imaginei que poderia continuar com o que eu estava fazendo e ter mais clientes, né? Isso é fundamental. Esse era o meu desempenho, era péssimo, porque, na verdade, eu não sabia vender. Os clientes me procuravam por ser uma empresa grande, de volume, que atendia direitinho os clientes. Então, eles me procuravam. Eu, para dizer a verdade, eu não sabia vender nada. A verdade é essa. Eu cheguei a essa conclusão.
Márcio, e como é que você se sentia nessa época? Qual era o sentimento? Como é que, sabe? Como é que era o teu estado Total. nessa época? Posso falar? Bobo dos outros. Obrigado pela sinceridade, Márcio. Bobo dos outros. Hoje a gente fala rindo, né? Mas muita angústia, né, cara? Muita angústia. Quem comandava as negociações não era o Márcio, né? Não era a minha empresa. Eu vivia no vermelho. O pior de tudo, eu não tinha confiança no que eu vendia. Era horrível isso. Eu não tinha confiança no que eu vendia. Márcio, só para exemplificar, se você puder, lógico, compartilhar com a gente, você tem alguma história dessa época? Você lembra uma história com algum cliente que te colocava nessa condição, cara? Isso, então. Eu me sentia completamente perdido ao ponto de ser comandado pelos clientes, né? E na realidade, isso era uma verdade. Isso era uma verdade. Eu não tinha experiência nenhuma em vendas. Depois de muitos e muitos anos comandando o negócio, eu percebi que não sabia vender. E o negócio foi piorando, porque eu trabalhando, mesmo em dificuldade, mesmo sempre no vermelho, a gente vai empurrando, vai levando, vai se iludindo. Só que naquele momento aí piorou ainda quando eu resolvi trabalhar para um cliente só. Então o negócio ficou pior ainda, né? Eu achei que iria ser a solução dos problemas e na realidade eu encontrei outro problema, né? Então criei uma dependência incrível. E foi aí que, quando eu conheci o Alexandre, que ele me ajudou a se desvincular desse processo todo e sair de uma forma sem perder a amizade, né? De uma forma certa, sem perder a amizade, e continuar, porque a amizade, né? O conhecimento o relacionamento, mantendo um relacionamento, e a partir daí, esse episódio marcou muito, né? Que foi assim que a gente se conheceu, né? Na realidade, não foi só aí, né? Eu estava fazendo exatamente o que todos vocês que estão aqui assistindo, eu estava fazendo exatamente o que muitos vão fazer depois de assistir essa live. Eu não sei como que você deixa ela disponível, se você... Enfim, buscando conhecimento. E foi buscando conhecimento num treinamento em 2000, eu não me recordo o ano, no início no início de 2010, 12, 13 lá, num treinamento que eu estava fazendo, o Alexandre estava dando um verdadeiro show de métodos, né? E eu falei assim, eu preciso aprender mais com esse cara. Eu lembro que eu falei. Aí peguei um cartãozinho lá da sua equipe, no treinamento e tal, e depois nós nos conhecemos aí, entrei em contato para você nos preparar melhor aqui. E foi assim que eu conheci o Alexandre através de um episódio que marcou muito a nossa vida aqui. Legal, Márcio. Caramba, meu, quanta coisa, né? Aliás, a gente precisaria de algumas horas para contar toda essa história. Mas vamos lá, só para recapitular, então. Cara, lógico, eu lembro disso, você está recordando, agora eu lembro, mas o Márcio, numa época em que ele descobriu que não sabia vender, né, ele até comentou com a gente, cara, praticamente o negócio dele estava quebrando, porque ele chegou num momento onde ele achou que a solução para as vendas dele fosse se concentrar num único cliente. E, ao contrário do que ele imaginava, foi onde ele terminou de afundar, né? Onde o Márcio praticamente estava ali beirando fechar o negócio. Cara, frustração. E eu lembro quando eu te conheci, né, Márcio, você falava para mim, você falava, cara, pô, não é possível, meu, com tudo que eu construí até hoje, o meu negócio termina dessa maneira, cara, não é justo, né? Isso não pode acontecer, cara. Isso não é justo. Mas foi muito legal, e aí tem uma coisa que você comentou também, que ajuda muito a mudar o jogo, é você ter essa clareza, você ter a consciência da sua parte nessa história, né, da responsabilidade. Quando você citou minutos atrás, você falou, pô, não é que os outros me faziam de bobo, eu descobri que no fundo eu deixava as pessoas me fazerem de bobo. Né? Tinha uma parte nessa história que era a minha responsabilidade. E que quando eu tomei consciência disso, quando eu tive clareza sobre isso, cara, foi quando a coisa começou a mudar. E, coincidência ou não, foi quando você me conheceu. Eu acredito, Marcelo, ouvindo você falar, acredito que foi um pouco depois. Acho que foi 2014, 2015. Foi depois. Você estava fazendo um curso aqui em São Paulo, onde eu fui convidado para dar uma palestra de vendas, né? Até posso comentar aqui,
era um curso do meu amigo Robertinho Yashik, né? Um curso, se não me engano, de autodesenvolvimento do Robertinho Yashik. E lá ele me pediu, né, para ir no palco dele dar uma palestra sobre vendas, porque as pessoas precisavam aprender. Um dos problemas que as pessoas tinham, que as pessoas têm na vida, é as pessoas não sabem vender, cara. As pessoas acham, mas elas descobrem que elas não sabem vender, então elas não conseguem sair do marco zero, elas não conseguem sair da inércia para conseguir alavancar seus negócios, as suas vidas. E aí eu dei essa palestra de vendas lá e foi aí que você... Até então eu não conhecia o Márcio, né? Mas o Márcio, eis que meses depois, se não me engano, um mês, sei lá, uma coisa assim, meu telefone toca, né? E aí o Márcio... Aliás, Márcio, eu ia falar da onde você estava me ligando, mas da onde você... De onde você está falando hoje? Qual é a cidade que você está falando? Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, Minas Gerais. Esse que meu telefone toca e do outro lado, Márcio Strama. Da onde? Uberaba, Minas Gerais. Eu falei, uau, cara, que legal, meu, que interessante. Bom, e aí começou o nosso relacionamento, cara. Muitas histórias, né? Eu tenho um grande prazer, um grande privilégio de poder estar assessorando o Márcio desde essa época, porque tem histórias muito interessantes, cara, que aconteceram aí ao longo dessa trajetória. E uma das coisas mais legais é isso, é ver o sucesso do Márcio hoje, é ver o quanto ele tem conseguido, o quanto vender para ele deixou de ser uma dificuldade e passou a ser um desafio muito legal, né? Uma diversão. Fácil, cara, fácil não é para ninguém, né? Aliás, é muito interessante, Márcio, antes de passar a palavra, uma vez, num dos meus cursos de vendas, né, eu sempre falei isso, cara, vender é muito fácil, cara, vender é muito fácil, vender é muito... E aí uma aluna virou para mim e falou assim, professor, deixa eu te contar, não fala isso, porque vender não é fácil, professor. Vender é desafiador, vender implica em muitas coisas, tal. E aí foi interessante, porque ela me ajudou a lembrar que estava faltando empatia, né, com os meus alunos. É verdade, quando você aprende metodologia, quando você tem técnicas, né, das quais você sabe quais são, como usá-las e qual efeito que isso vai ter em vendas, cara, vender vira brincadeira de criança, vender vira fácil, vira algo fácil. Mas quando você não tem técnica, quando você não tem metodologia, puta, é verdade, cara, vender é muito difícil, né? Então, foi aí que o Márcio começou a descobrir esse caminho e, cara, se transformou no profissional que ele se transformou hoje. Então, eu acho que agora eu posso voltar com aquela pergunta inicial. Eu sei que talvez ela seja indiscreta, mas enfim. Márcio, hoje, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Aliás, não só na tua vida, na tua empresa, na tua área de vendas, mas no mundo externo também, né, cara? Situações, pandemia, enfim, que mexeram com todo mundo, mas hoje, cara, você é um batedor de metas hoje? Olha, eu acho que não só eu, como a minha equipe. Como a minha equipe, né? Eu posso dizer que toda a minha equipe. Por quê? Eu aprendi com o Alexandre Lacava a definir com quem nós vamos nos comunicar. Primeiro passo, assim, a gente tem que aprender com quem vai se comunicar, que é isso que o público realmente... O que o público valoriza, né, Alexandre? O que esse público... Então, nós começamos a nos comunicar com o público, né? Aprendemos a nos comunicar e definimos claramente para depois, hoje, avançar para outros públicos. Mas quando eu falo um público, gente, não é um cliente de novo. São dezenas, centenas de clientes, né? Coisa que eu jamais imaginei, né? E, principalmente... Hoje, então, na pandemia, então, fizemos novamente um trabalho com o Alexandre, né, Alexandre? Mais um trabalho que você já faz parte aqui da família, a gente está sempre, eu sempre busco orientação, que é muito importante, e a minha equipe também, principalmente na tendência, depois da pandemia, na pandemia, nós precisamos atingir, o público ficou mais sensível ao preço, né? Vamos dizer assim, né, Alexandre? Então, nós tivemos que mudar um pouco o mix, tivemos que nos comunicar novamente. Então, tudo isso faz com que a gente bate metas e muitas. E muitas. Legal, cara, legal. Ó, pelo que eu me lembro, né, a gente está falando mais ou menos que a gente se conheceu em 2015, como nós estamos em 2017, já fazem uns 7 anos aí, né? Onde o Márcio, cara,
de uma maneira muito legal. Vem investindo tempo, energia, grana, né? Nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Aliás, não só ele, né, cara? Ele trouxe a equipe inteira dele para participar dos meus treinamentos da minha mentoria, porque é isso, cara. Ninguém faz resultado sozinho. Sim. E o Márcio sacou rapidamente que a transformação acontece quando você catequiza, né? Quando você prepara o time inteiro para poder trazer o resultado que é necessário trazer, né? Muitas histórias, Márcio. Muitas. Márcio, muito legal, cara. Conta para mim uma coisa, estou curioso aqui. Nessas andanças todas que a gente teve, né? De vários projetos, de vários momentos aí da Doutor Estampa Camisetas, da Doutor Estampa Cursos, né? Que é uma outra vertical do Márcio, um outro negócio dele, onde ele não só hoje tem a empresa que, vocês já perceberam, que faz as impressões das camisetas, né, e vende para o Brasil inteiro, mas o Márcio desenvolveu um outro negócio que hoje ele ensina como as pessoas a fazerem as suas próprias estampas. Ele ensina como o profissional dessa área se tornar um empreendedor de sucesso também. E foi muito legal que, como você estava comentando agora, né, isso começou lá no início desse nosso trabalho. A primeira coisa foi entender como se comunicar com o cliente, né, como encontrar clientes. E sabe que essa é uma dúvida, Márcio, que muita gente tem, né? Muita gente vira para mim e fala assim, pô, eu não sei como encontrar os meus clientes, né? E aí a pergunta que eu faço para a pessoa, devolvendo a pergunta que ela me fez, mas você sabe quem são os seus clientes? Ela falou, não, mas é justamente isso. Eu falei, você não tem ideia de qual é o perfil de pessoa que você tem que se relacionar? Aí parece que a pessoa se dá conta, ela fala, pô, é verdade, Lacava. Cara, talvez o problema comece aí, cara. Eu não sei nem qual é o perfil do cliente que melhor se adequa ou que mais tem interesse naquilo que eu tenho para vender. Então, essa é uma dúvida muito comum das pessoas. Isso muitas vezes faz com que as pessoas não consigam vender para um número maior de clientes. Acabem achando que o caminho, pelo contrário, é reduzir, como foi o erro que você acabou fazendo lá no passado. Isso é muito interessante. Muito legal. Completando aí o que você nos ensinou a fazer, o que nos passou, né, que nós seguimos adiante, e eu passo hoje para os meus alunos também, que é ajustar, né? Eu acho que a palavra certa é ajustar o posicionamento, né? Para se direcionar ao público certo. Aí, realmente, usando o método, gente, tem que usar o método. Aí não tenha dúvida que os clientes vão começar a te encontrar assim, enlouquecidamente. Você vai... Recentemente, nós fizemos uma reunião com o Alexandre que estávamos com outro problema, né, Alexandre? Muita gente entrando em contato, de que forma a gente vai lidar com isso. Então, né? Então, acontece coisas que jamais nós imaginávamos, né? Então, que seria possível acontecer, a verdade é essa. Que legal, cara. Quero que você fale um pouco mais sobre isso, Márcio. Eu quero que você comente um pouco mais sobre isso, mas antes disso, né? Muito interessante. Você que está nos escutando aqui, está falando, pô, cara, que interessante, né? Pô, como é que é essa metodologia? Como é que são essas técnicas? Bom, se você está assistindo ou ouvindo com atenção, você já está pegando algumas sacadas. Tem algumas coisas que o Márcio falou que, cara, já, né? Por exemplo, essa última que a gente falou, ó. Não adianta querer vender muito se você não sabe para quem vender, se você não tem uma ideia de quem é o perfil de cliente que melhor se adequa, que melhor se adapta ao teu produto ou ao teu serviço, cara. Então, presta atenção, porque isso já traz um insight muito legal. E lógico, isso aqui é uma live, a gente não consegue se aprofundar demais, porque senão, né, teria que virar um filme, aí, um seriado, né, com muitos capítulos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Fazendo uma rápida abertura aqui de parênteses, eu tô trazendo de volta o meu curso VBM, que é Vamos Bater Meta. E a melhor notícia, você sabe disso, Marcelo, é que ele é online e gratuito, cara. Zero de custo. Então, sabe aquela coisa mesmo? Não tem desculpa para continuar não conseguindo bater as metas. Não tem desculpa para continuar sofrendo com vendas. Sim, você já consegue dar os seus primeiros passos.
A única coisa que você vai ter que colocar, cara, é teu tempo e a tua energia. Porque pago o curso já tá, ele tá online e tá gratuito, tá bom? A hora que terminar a live, se você quiser saber um pouco mais disso, tem um link lá na minha bio, onde você pode se inscrever, pegar mais informações e sacar qual é o caminho para adquirir essas técnicas, essa metodologia, onde lá no curso eu organizo tudo direitinho, para você começar saindo, para você começar a fazer seus resultados daqui a alguns dias, cara, assim que o curso estiver no ar. Legal. Aí, top. Para os meus seguidores que estão vendo aqui nesse momento, tem uma galera aí, olha, é para aproveitar, né? É o que eu falo hoje. A pessoa basta ter disciplina, né, Alexandre? Porque não só aqui, o que o Alexandre propôs agora, o que tem hoje tem uma forma fácil, né, de ganhar conhecimento. Com certeza, cara, com certeza. A gente precisa democratizar, Márcio. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi com você. Eu acho que é um aprendizado mútuo entre nós, né? A tua entrada para a área de treinamentos, para ensinar profissionais como você, empresários que estavam amargurando ali fracasso nas suas estamparias, nas suas serigrafias, foi uma forma de democratizar o teu conhecimento, né? De compartilhar tudo que você estava aprendendo e estava transformando a tua vida para que esses caras também pudessem ter sucesso na vida. E é o que eu faço, cara. Essa é uma maneira, né? Por exemplo, o VBM. Pô, mas por que online, gratuito? Porque é uma maneira de democratizar, cara. Pô, ainda não tenho grana para investir. Pronto, então isso deixou de ser um problema para você. Você não vai continuar sofrendo tanto como você sofria com vendas, por exemplo, por falta de grana, para investir num treinamento, para adquirir conhecimento ou metodologia para poder alavancar suas vendas. Pronto, cara, acabou esse problema. Você consegue ir adiante. Lógico que a gente tem estratégias e um desenrolar de tudo isso que faz a gente também acabar ganhando e crescendo com tudo isso. Faz parte do negócio. Aliás, cara, você está numa live de vendas, né? Nós estamos falando sobre vendas aqui. Né? Mas o que é o mais importante, cara? É que nesse momento você tem acesso, você passa a ter acesso àquilo que a gente chama de uma democratização de conhecimento para que você consiga os resultados que você precisa, que você consiga bater as suas metas. Legal? Agora, Márcio, muito bom, cara. Vamos voltar aqui, então, para aquela história que eu achei muito interessante que você falou, né? Cara, é algo que você jamais imaginou que poderia acontecer na tua vida e que acabou acontecendo por conta do método que você colocou em prática aí, você, a tua equipe comercial, que você adquiriu no treinamento. Repete aí, o que foi isso, cara? O que foi aquilo que jamais você imaginou que poderia acontecer? Exatamente, ó. O primeiro passo foi sacar que realmente a minha empresa estava em declínio, né? E o tempo da empresa, ela estava chegando ao fim. Isso eu tive que sacar claramente que se eu continuasse trabalhando daquela forma, né? Então, eu jamais imaginei que ia ressuscitar lá de baixo e me tornar uma empresa bem posicionada no Brasil, tá? E que supera as expectativas dos clientes. É uma coisa de doido, né? É uma coisa de doido. E é impressionante como estamos sempre batendo metas, né? Que é a semana do bater metas, né, Alexandre? Do Alexandre, é isso mesmo. É isso aí, é isso aí. Agora, tem uma coisa que você comentou ali que eu achei muito legal. Nakava, você lembra que semanas atrás eu tive que te chamar, a gente teve que fazer uma reunião para entender, para estudar como é que a gente ia fazer para lidar com tanto cliente que acabou aparecendo. A gente não sabia como responder para um volume tão grande de clientes que a gente passou a ter. Ou seja, do problema da falta de cliente, você passou ao problema de ter muito cliente e aí como responder com ele. Foi isso que aconteceu? Sim, e você sabe o que é interessante? Uma coisa que nós já conversamos, eu vejo muitas pessoas achando que botar um robô para atender, botar um não sei o que para atender vai solucionar. Não, você precisa buscar a orientação certa, você precisa de um método. O Alexandre, gente, eu não posso nem... Vocês vão desconfiar eu falar, mas é verdade, né? Ele está comigo há muito tempo. Então, busca a orientação certa para saber lidar com isso, porque isso pode se tornar um problema sério para você. Se você não souber lidar, sai dessa da forma certa, porque contratar um robô, botar mais vendedores nesse momento, de repente, não é a solução, né, Alexandre? Então, fazer da forma certa
para começar a equilibrar, porque realmente nós conseguimos equilibrar. E, gente, até hoje, é gente para tudo quanto é lado. Hoje, trabalhar certo também exige que você continue trabalhando certo, porque é impressionante como nós somos procurados. É incrível mesmo. Marcio, tem alguma dica que a gente poderia compartilhar com quem está assistindo a gente, né? Porque eu sempre gosto cara, compartilhar conteúdo é uma paixão nossa, para que as pessoas possam conquistar os resultados que elas querem na vida, né? Então, você lembra de alguma técnica que você aprendeu em algum dos meus cursos ou durante alguma reunião da nossa mentoria que foi assim, cara, uma coisa impactante, você acabou implantando na tua área comercial e que trouxe aí esse equilíbrio ou trouxe esse volume de vendas ou então fez que vocês soubessem atender melhor os clientes? Tem alguma coisa que você lembra que te impactou muito e que você poderia compartilhar com quem está assistindo a gente para que essas pessoas possam já, a partir de hoje à tarde, experimentar com seus clientes? Tem, ó. Não, é assim, gente, eu acho que eu vou dar mais compartilhar com vocês um pouquinho mais até. O que acontece é o seguinte, não só para a empresa Doutor Estampa, para a fábrica de camisetas e estamparia, tá? Como também para o meu mundo hoje de cursos, né? De palestras, tudo. Gente, que sem planejamento não existe boas vendas. Aprendi isso com o Alexandre, tá? Uma das grandes sacadas que, principalmente para o produto que eu vendo e ensino, é quebrar objeções. O Alexandre nos mostrou como quebra as objeções. Isso é um dos principais fatores de uma boa venda, né, Alexandre? E o que eu falei no começo, né, que eu não tinha confiança no que eu vendia, aprendi a ter muita confiança no meu produto. Tá? Isso eu acho que eu posso compartilhar aí nessa live aí com vocês. Puta, que legal, Marcio. Você citou duas coisas que são realmente fundamentais, cara, e que pouca gente, principalmente os profissionais que trabalham na área comercial ou que têm a responsabilidade de vender, por que eu digo que tem a responsabilidade de vender? Porque às vezes você é um empreendedor, cara, você é dono do teu negócio e você, além de produzir também, além de administrar, também tem a responsabilidade de vender. Vendas fica a teu cargo. Então, você é um vendedor, você só não se chama de vendedor, mas no fundo, você precisa vender também. E, aliás, esse é um dos grandes problemas, né? Porque, da mesma maneira que a gente, para fazer uma boa contabilidade, precisa aprender, precisa ser um técnico de contabilidade. Para a gente ser um engenheiro, cara, fazer cálculos, a gente precisa também aprender, né? Estudar para isso. Cara, para ser empreendedor, para ser vendedor também, mas é muito louco como, tanto na área de vendas como na área de empreendedorismo, as pessoas entram, né? Ah, não, cara, vou fazer, né? Vou. Putz, e aí acaba... É como eu falo, Alexandre, eles envolvem a mãe, a vovozinha, o sobrinho, o vizinho, eles envolvem tudo, eles vão fazendo, né? Exatamente. Cara, como qualquer outra profissão, como qualquer outra área profissional da vida, vendas, assim como o empreendedorismo, cara, exige técnicas, exige metodologia. É uma ciência que você pode... É como operar um paciente, é como construir uma casa. Você pode fazer sem estudos, cara. Pode fazer. Qual que é o problema? Cara, você vai gastar muito tempo, você vai gastar muita energia, você vai gastar muito dinheiro e vai ficar muito ruim. O resultado vai ser muito ruim. É simples, cara. Basta você olhar uma casa que foi construída por alguém que não é arquiteto, que não é engenheiro. Cara, você vai olhar e vai falar, essa casa é um puxadinho. É o famoso puxadinho. Não, mas tá aí. Tá. Mas tá horrível e provavelmente nada funciona direito, corre o risco de cair. Então, você vive. Você sabe que você me lembra agora? Recentemente, perto da fábrica lá, aqui no bairro lá, o rapaz levantou um muro, né? Ele levantou um muro. Alexandre, na primeira ventania, o muro... Caiu, cara. O muro caiu. O muro caiu. É isso. Totalmente sem projeto, né? Sem plano. É isso. Esse é o cara que trabalha com vendas, mas fala, não, cara, eu me viro, eu não preciso de técnica, cara, eu não preciso aprender, eu não preciso participar de um curso.
É verdade, cara. Mas ninguém. Mas ele fala quando ele subiu o muro, mas ele não conta para ninguém quando o muro caiu depois. É. Isso ele não. Putz, que é um erro, cara, porque vai cair. Foi feito Vai sem cair. técnica, foi feito sem metodologia, cara. Putz, sabe, gastou tempo, energia. E o que poucas pessoas se ligam, né? É muito mais caro para a vida, cara. Você quer ter facilidade na tua vida? Quer fazer o teu negócio bombar, cara? Muito mais caro. Quer bater qualquer meta de vendas, cara? Aprende. Técnica e metodologia. Márcio lembrou de duas aqui. Primeira coisa, para vender. Você não tem se planejado, cara? Putz, deixa eu te falar. Provavelmente aí tá um erro. Mas, pô, Cava, como é que eu vou me planejar se eu não conheço as técnicas? Essa é uma ótima pergunta. Fica muito difícil você planejar o teu universo de vendas, tanto tuas visitas, suas ligações, como é que você vai conduzir um processo de vendas se você não conhece técnica? Você não tem ferramenta, como é que você planeja a utilização delas? Então, por isso é tão importante você conhecer as técnicas. Márcio trouxe uma aqui, eu vou explorar ela, mas as outras, que são importantes de você conhecer também, cara, repito, você tem uma oportunidade única, não vamos te deixar aqui sofrendo, cara. Se terminar a live, vai lá no link da bio, se inscreve, cara, no VDM. Você vai ver que é muito louco, cara. Você vai ter tantos insights, você vai ter tantas sacadas, você vai falar, cara, por que eu perdi tanto tempo na minha vida? Relaxa, não se culpa por conta disso, porque, ó, eu já passei por isso. Márcio, que está aqui conversando com a gente, já começou a nossa live falando o quanto ele também passou por isso, cara. Andou pela vida achando que resolvia tudo matando no peito. E não é assim. Tá? Então, fica tranquilo, isso acontece com muita gente. A grande sacada é como é que você começa a mudar isso. Muito legal, cara. E o outro ponto que você falou são as objeções, né? Márcio, eu quero te explorar um pouquinho mais. Posso? Pode. Legal. Quando você fala de objeções, cara, qual foi o ponto? Porque só para que as pessoas possam entender a pergunta que eu vou te fazer aqui. Lidar com as objeções é um método dentro do método de vendas. Cara, você tem um método de vendas, tá? Passo a passo de como bombar as suas vendas e bater qualquer meta. Agora, dentro desse método de como bombar suas vendas, tem um passo que é como negociar as objeções, como lidar as objeções, como quebrar as objeções dos clientes. É um método, cara. Para lidar com as objeções, tem um método dentro desse outro método. Legal? Então, falando agora especificamente sobre objeções, Márcio, o que mais ficou para você? Qual é o ponto assim, que mais te marcou em relação a esse passo a passo de lidar com as objeções? Você pode compartilhar com a gente? Posso. Eu acho que o mais importante, é muito mais valioso entender, tá? Primeiro que não é questão de poder ou querer, é uma questão de necessidade você utilizar método para quebrar objeções. Mas da onde elas vêm, né? As objeções, elas são criadas, elas surgem dos vendedores despreparados. Isso é fato, né, Alexandre? Eles surgem. Então, isso é muito mais valioso, você entender de onde elas estão surgindo. E você, tendo conhecimento certo do seu público, né, que você se posicionou, você vai entender aonde eles estão tendo aquelas dificuldades, aí você vai começar a fazer um trabalho para quebrar as objeções. Né? Não é, como o Alexandre falou, não é da noite para o dia. Até você quebrar objeções da mente do consumidor é complicado, não é? Porque ele está com aquele monte de profissional despreparado que atrapalha o mercado. Né? Eu acho que é fundamental antes saber de onde elas surgem para você conhecer de fato como você vai lidar com isso daí. Pô, legal, Márcio. Muito interessante, cara. Muito, muito interessante. Aliás... Falei certo, Alexandre? Falei certo? Cara, total. Aliás, não tem certo. O Alexandre é meu professor, gente. É meu professor. Imagina, cara. Até porque não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona ou que não funciona para você. Eu falo para o pessoal, o que eu compartilho, cara, são as melhores práticas do mercado. É tudo aquilo que eu aprendi nos meus 20 anos de experiência em vendas, visitando clientes, acompanhando milhares de vendedores e vendedoras, de centenas de empresas, as maiores do Brasil. Então, foi aí que eu aprendi, cara, lendo muito, lógico, estudando muito, mas também
fazendo uma experiência prática de tudo isso no dia a dia das vendas. Seja eu, em relação às minhas próprias vendas, seja, como eu falei, nesses 20 anos de treinamento e palestras, acompanhando milhares de vendedores de centenas de empresas. Então, em cima de modelos de negócio, né? Exatamente, exatamente. E aí eu trago, cara, ó, essas são as melhores práticas. Se for... Cara, eu tenho certeza que ela funciona, né? Eu tenho certeza que ela funciona. Mas depende muito de você querer assumir elas e, mais do que isso, ter a coragem, ter o desprendimento de experimentar, de ir lá e praticar. E, aliás, aqui eu quero abrir um parênteses, cara, e eu volto já a falar sobre objeção. Cara, nesse sentido, o Márcio é um cara genial, cara, é um cara exemplar. O Márcio é o cara que, quando eu digo para ele, quando ele me conta qual é o problema, a gente discute as possíveis soluções, eu trago para ele e falo, Márcio, eu entendo que aqui a melhor prática seja essa. Cara, o Márcio não é um cara que discute comigo. O Márcio não é aquele cara que fala, não sei, Alexandre, mas pô, Alexandre Não, cara, o Márcio é o cara que pega e fala, legal, Alexandre, Lacava, bacana, cara, me dá um tempo agora porque eu vou aplicar. Me deixa só colocar agora isso em prática. Cara, isso é maravilhoso, cara. O Márcio é um cara que ele entende o valor do investimento que ele faz, de tempo, energia e grana, para colher as sacadas que ele colhe, as dicas e as técnicas que eu acabo passando para ele, cara, e ele põe em prática, meu. Por isso que o Márcio dá certo. Por isso que o Márcio saiu de uma situação de praticamente ter a empresa dele quebrada para hoje ter o sucesso que ele tem. Aliás, não é só uma empresa, ele acabou criando uma segunda que é de treinamentos também. Porque ele põe em prática, cara. Ele não fica desconfiando, ele não fica discutindo, sabe? Ele não fica fritando em cima das soluções que aparecem para ele. Não, cara, ele põe em prática. E aí depois ele vem e me conta. Lacava, ó, funcionou por conta disso. Pô, Lacava não funcionou. O que aconteceu aqui? E aí a gente discute tudo isso. Isso é muito legal, Márcio. E o que eu aprendi também muito com o Alexandre não se basear em cima de algo que saiu fora da curva, né, Alexandre? Porque tem muitas coisas que elas saem um pouco do padrão de uma forma muito positiva que você pode ficar frustrado com uma venda, com um negócio errado logo em seguida. Então, isso é muito importante. A gente tem que... É como você falou agora. Vamos ver onde errou, onde acertou, onde foi certo, né? onde foi errado. É isso mesmo. É bem isso mesmo, né? Eu costumo falar, já falei em vários vídeos também, que não existe certo e nem errado, né? Existe assertividade, que vem de modelos de negócios, de pesquisas, né, Alexandre? Como você acabou de falar. Então, o que você apresenta realmente, de fato, é verdadeiro. Legal. E voltando naquela questão das objeções que a gente estava falando, né, a dica que o Márcio trouxe foi, cara, você precisa entender de onde vem a objeção. Isso é muito legal. Por quê? Porque quando você entende, duas coisas acontecem. Primeiro, você entende qual é o momento durante o processo de vendas que talvez você não tenha feito tão bem, que provavelmente tem um espaço para que você possa se aprimorar, sabe? Você acabou deixando uma lacuna sem saber. Então, cara, presta atenção, objeção de clientes, cara, é um presente, né? Se até hoje você encara a objeção como um problema, para, respira e sorri. Porque sim, eu estou te dizendo, cara, objeções são presentes do cliente. Mas como? Lacava, o cara travou a venda no meio por conta de uma objeção. Cara, ele só está dizendo de uma maneira estranha, de uma maneira que parece não muito legal, mas ele só está te dizendo de uma maneira estranha que tem algum momento do teu processo que tem uma lacuna ali, que tem um ponto que você pode, aliás, que você precisa melhorar. Tudo bem? Por quê? É muito engraçado, né? Tem gente que, depois de passar pelos meus cursos, pelos meus treinamentos, volta para mim depois de um tempo e fala, cara, acaba impressionante, cara. Os meus clientes agora viraram tudo bonzinho, meu. Ninguém me faz objeção, ou as objeções são muito pequenas. Aí eu falo para eles, cara, deixa eu te avisar, não são os seus clientes que estão ficando bonzinhos. É você que agora sabe trabalhar com técnica. Essa é a diferença. Verdade. Não é assim, Marcelo? É verdade, sim, porque muitas vezes a gente fica fazendo coisas que para agradar o cliente que já não é mais necessária, porque você utilizando a técnica, o método, ele já se acostuma com isso e ele se sente confortável em comprar com você.
Se eu começar a vender meia, ele vai se sentir confortável em comprar meia comigo, né? E Sem assim por dúvida. diante, né, Alexandre? Com certeza, Né? você desenvolve algo que muita gente quer, mas pouca gente consegue, que é conquistar a confiança do teu cliente. Isso. Conquistar a confiança do teu cliente. Falando ainda, complementando sobre objeção, só para que a gente possa entregar o conteúdo legal para quem está aqui dedicando o seu tempo, sua energia de assistir essa live. Aliás, cara, muito, muito legal. Obrigado por você estar aqui dedicando esse teu tempo. Eu quero te entregar conteúdo, eu quero fazer com que você já, a partir de hoje à tarde, cara, já mude a história de vendas do teu negócio, do teu empreendimento, ou então, se você é um vendedor que está nos assistindo, você já pega essas dicas e começa a implantar hoje à tarde. A segunda coisa que o Márcio falou, quando ele fez aquele comentário sobre objeções, além de você descobrir qual é o ponto do processo que você precisa melhorar, aonde você deixou um espaço ali que você não via, você consegue começar a se antecipar às objeções do cliente. Quando você descobre de onde ela vem, você começa a poder se preparar através de um planejamento de como se antecipar a possíveis objeções de outros clientes e antes que ela surja, você já traga o devido tratamento, você já traga a resposta, cara. É isso. Vamos colocar isso em prática. Ó, só para colocar em prática, não ficar dúvidas para ninguém. Vamos supor que o teu cliente te colocou aquela objeção clássica, né? Ah, tá caro, né? Márcio, você conhece essa, Márcio? Legal, né? Demais. Todo mundo que está aqui conhece, né, cara? Pô, não, tá muito caro, o preço está muito alto. Pô, como é que eu posso me antecipar a uma objeção como essa? Cara, simples. Se você sabe da onde ela vem, por exemplo, você descobriu com aquele cliente que ele falou para você, você acabou descobrindo que ele disse que a objeção está clara, porque ele não entendeu o valor agregado, como o teu produto ou o teu serviço pode gerar ganhos para ele. Não só o impacto que ela tem no cartão de crédito que ele precisa passar, no boleto que ele precisa pagar no banco. Não. Mas como o teu produto ou o teu serviço vai gerar para ele ganhos a curto, médio e longo prazo. Cara, isso é ajudar o cliente a ver valor. Isso é ajudar o cliente a entender como o teu produto ou serviço impacta positivamente, não só a curto, mas a médio e longo prazo. Como aquilo vai fazer com que ele seja mais reconhecido, com que as pessoas queiram voltar a comprar dele. Porque, por exemplo, é verdade, esse cliente tem uma qualidade que é diferenciada, cara. Às vezes eu pago mais barato, mas a durabilidade, acaba tornando a minha compra muito mais cara, porque eu vou ter que comprar num espaço de tempo muito mais curto. Vou ter que repor o meu estoque com muito mais frequência. Isso não é legal, faz eu perder dinheiro a longo prazo. Quando você entende isso do teu cliente ou de alguns clientes, cara, você já pode se preparar num planejamento para poder se antecipar isso, trazendo uma visão para o teu cliente, ajudando ele a enxergar como ele vai ganhar, não só a curto, mas a médio e longo prazo com a tua solução, o teu produto, o teu serviço. Você coloca lá no teu planejamento. Por exemplo, eu estou me planejando para atender um cliente. Clientes como esse provavelmente acabam trazendo a objeção de preço, né? Tá muito caro. Ótimo. Como talvez esse cara vai me colocar essa objeção, qual que é a minha apresentação? O que eu preciso colocar na minha apresentação onde eu já ajudo ele a enxergar valor? Onde normalmente os clientes não enxergam. Cara, mudou. Você muda a história. Faz sentido, Márcio? Total. É uma coisa doida. Agora, a pessoa, o vendedor, ele tem que realmente confiar no produto dele para começar a quebrar de fato as objeções também, porque a gente vê muito, eu vejo muito nas minhas postagens aí, quando eu coloco alguma coisa, aí o pessoal fala assim, é bonito, mas ao lavar sai. Ele está dizendo isso, né? Então ele acaba não oferecendo aos clientes e acaba, porque ele não sabe lidar com uma objeção, né? Então ele é muito mais fácil ele acabar formando outra objeção no mercado, né? Então, quer dizer, é um problema sério. E, como eu sempre falo, conhecimento é tudo para você
tá? Utilizar métodos atrás de métodos, dê importância a métodos, como eu aprendi com o Alexandre, e é verdade. Sem dúvida. Sabe de uma coisa que você me fez lembrar também, que é muito interessante até para o público que você está escutando, e até para quem não trabalha com serigrafia, mas, enfim, trabalha com qualquer que seja o produto ou serviço, né? Às vezes a gente recebe uma objeção verdadeira do cliente, né? Ele fala, pô, mas quando eu lavo sai, cara. Por isso que, né, não tá... E aí tem muita gente que faz de conta que não escutou, ou então se sente incomodado de escutar, ou seja, não quer olhar para si próprio. Isso. Não quer enxergar os próprios desafios, porque enxerga aquilo só como um problema. Cara, deixa eu te lembrar, as melhores soluções vêm dos piores problemas. Mas lá, cara, eu não sei, no fundo eu não olho, porque eu não sei como mudar isso na minha vida. Cara, é verdade, a minha estampa, quando eu faço, a pessoa lava, sai. Bom, cara, para isso eu tenho a solução para você. Doutor Estampa Cursos. Marcio, você ensina ou não ensina como mudar essa história? Ensino totalmente como criar valor na marca, como se posicionar de forma diferente, parar com essas bobagens. Eu tenho meu jeito de falar, é tudo bobagem que falam, de sai na lavagem, faz isso, faz aquilo. Então, é valor mesmo no produto, trabalhar de forma certa, com equipamento certo, e colocar mais din-din no bolso, como eu falo. Legal, boa. Mais din-din no bolso. Boa, porque é uma condição fundamental. Mesmo que, por exemplo, não, o produto não é meu, eu trabalho numa empresa, eu sou vendedor, eu sou vendedora de uma empresa. Eu não posso mexer no produto. Eu sei que você não pode, mas você pode trazer esses pontos de vista. Você pode trazer essas colocações que os clientes estão fazendo. Você pode ajudar a área de produção ou o dono da empresa a refletir sobre isso. Mas ele não me escuta. Não tem problema, cara. Quando ele te cobrar de novo as vendas, você fala para ele, vamos fazer o seguinte, eu quero trazer mais vendas, mas vamos olhar para isso também. Como é que a gente pode tentar mudar essa história? Entendeu? Porque, cara, sempre tem solução. Aliás, a gente está aqui para isso, para lembrar para lembrar nós mesmos, cara, que não existe problema sem solução. Sempre tem. Por isso que a gente trabalha com a área que a gente trabalha. Marcio, posso te explorar mais um pouquinho? Posso aproveitar esse nosso papo? Vambora. Legal. Eu sei que, a gente sabe muito bem, já comentou aqui, você tem os seus cursos de ensinar os caras como ter sucesso, não é só como fazer uma boa impressão de camiseta, mas como ter sucesso com o negócio de impressão de camisetas, né? Como o cara ser um empreendedor de sucesso e tal. E, provavelmente, a gente já conversou um pouco sobre isso, durante os seus cursos você dá algumas dicas de vendas também. Tá certo? Sim. Dou, total. Não só como tem... Nos meus cursos online tem uma aula do Alexandre de bônus lá dentro, muito bacana, né? E tem muito seguidor meu que adora o Alexandre, né? Principalmente quando a gente faz live junto. Porque realmente, se é uma coisa que eu tenho que ser grato pelo que o Alexandre fez realmente na nossa empresa, na nossa vida aqui. Eu tenho que ser grato. E essa gratidão eu compartilho com mais pessoas, mostrando que vai atrás daquela pessoa ali, cara. Vai atrás daquela pessoa ali, entendeu? E é assim, o dia... É igual eu falo pro pessoal. Você quer... se visualiza o Doutor Estampa. Você não serve mais para você o Doutor Estampa, você já atingiu um patamar igual ao do Doutor Estampa, vaza para outro, entendeu? Vai modelar em outro e assim por diante. Mas utilize métodos, pelo amor de Deus. Né? Cresça, né? Cresça de uma maneira consistente, cresça de uma maneira que difícil. Vento não vai derrubar, tempestade não vai derrubar, né, Marcelo? Legal. Cara. Não, exatamente, né? Uma frase do Alexandre mesmo, que faz um bom tempo que eu acho que você vai recordar, é claro, mas você deu uma resposta há muito tempo naquele congresso que a gente fez, uma pessoa totalmente desacreditava, né? Eu lembro que você falou, olha, eu não vou abaixar o preço do dólar, eu não vou acabar com a tempestade, mas eu vou te mostrar um caminho, né? E eu lembro direitinho disso, e é o certo, né, Alexandre? É isso mesmo. Você lembra disso, Alexandre? Muito tempo. Faz muito tempo, cara. Se não me engano, foi num congresso que você promoveu. Muito tempo. Acho que faz uns 5 anos atrás. 5 anos atrás, Boa, né? Boa. E entra aquela pessoa que fica sempre dando
jogando pedra, né? Ele começa a apedrejar o ganha-pão dele. Na verdade, ele está apedrejando o ganha-pão dele. Isso é muito ruim, né? Isso é Muito muito ruim. ruim. E o Alexandre parou a live faz muito tempo mesmo, gente. Eu não tenho isso gravado, tá, gente? Eu não tenho, é muito antigo. Eu lembro que o Alexandre parou a live e falou, eu vou responder. Ele respondeu de uma forma que realmente ou a pessoa continua na live acreditando na possibilidade, ou ele vaza, né? Porque ele enxerga a Sim, dificuldade, cara. né? Sim. Nesse sentido, Márcio, eu sempre digo para as pessoas, né? O meu trabalho não é para tomar as decisões por qualquer vendedor. Não é dizer para o vendedor o que ele precisa decidir na vida dele. O meu trabalho é muito de acender a luz, sabe? De ajudar a mostrar qual é a situação dele, quais são as alternativas que ele tem e quais as técnicas e metodologias que ele pode utilizar para ele passar a ter sucesso. Mas a decisão é sempre dele, a decisão é sempre do vendedor, se ele vai seguir ou não por aquele caminho, qual caminho ele vai seguir. Aliás, mais uma vez, né, para mim não tem caminho certo, não tem caminho errado, tem um caminho que a gente escolhe. O duro é a gente reclamar dos outros em razão do caminho que a gente escolheu. Por isso que eu falo, cara, você está escolhendo consciente, seja qual for a decisão que você está tomando, é uma decisão consciente? Então, cara, corre, cara, vai para abraço. Por quê? Porque se tudo der errado, cara, você vai saber que você é responsável e só você pode mudar isso. Você não vai ficar culpando ninguém por isso. Você não vai ficar reclamando de ninguém em relação a isso. Porque isso é um grande problema, um grande defeito que a maioria dos vendedores acaba tendo quando se refere a clientes. Né? Puto, o cliente é chato, o cliente é um mala, o cliente não sabe decidir. Pô, meu, caramba, não dá para justificar você não conseguir bater as metas por conta da maneira como o teu cliente é. Isso até traz conforto, mas não vai resolver tuas vendas. Não vai mudar teu resultado, cara. Esse é o ponto. Márcio, cara, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aqui, cara, porque a gente já está há 1 hora. Então, Márcio, para terminar, para a gente fechar, cara, uma última palavra aí para quem está nos assistindo, sei lá, uma dica, um conselho, o que você deixa para a gente antes de terminar esse nosso papo maravilhoso, cara? Olha, gente, uma das coisas fundamentais que eu consegui, utilizando os métodos do Alexandre Lacava, é assim, uma coisa que eu jamais imaginei também, que foi minha empresa fluir normalmente sem a minha presença, tá? A forma como nós preparamos toda a nossa equipe, eu, junto com o Alexandre, fez com que os meus colaboradores batessem metas praticamente diariamente, né? Aconteceu o que jamais realmente eu aconteci. E o principal, eu consigo fazer outros trabalhos que me dá muito prazer, que é compartilhar com mais empreendedores e ter mais tempo com a minha família. Isso, sem dúvida aí, gente. Então, dê importância nesse cara aí do outro lado aí. Obrigado, Márcio. Entendeu? É sensacional. Obrigado, Márcio. Eu, aliás, retribuo essa gratidão, cara. Eu sou muito grato por essa parceria, né? Porque já é hoje virou uma parceria, né, cara? Pela tua dedicação, por quanto ao longo desses anos você também me ajuda a aprender quais são os pontos que eu preciso melhorar, o que eu preciso estudar para ajudar os meus clientes. Cara, tem sido muito legal, como eu te disse, né? Essa entrega que você faz de você mesmo, esse se jogar de cabeça em relação aos projetos, às técnicas, cara, é exemplar, mas foi muito legal. Além de uma família maravilhosa que você tem, eu tive o prazer de conhecer. Aliás, um beijo para todos, Patrícia, Marcelo, Mariana, enfim, Netinho, que está aí fazendo parte da vida de vocês também, cara. Mas foi muito legal, cara. Prazer enorme te receber aqui. Um marco. Essa live vai ficar gravada de alguma maneira. Eu não deixo ao vivo aqui, porque aquela coisa, você tem que estar aqui para assistir. Sim. Você não deixa ao vivo lá, cara, porque para mim isso determina a vontade. Isso determina o quanto você está afim de mudar esse jogo, cara. Quem quer
arruma um tempo, não dá desculpas, cara, entendeu? Participa disso. Por isso que eu tiro as lives do ar, por isso que eu não deixo a live no ar. Eu quero ver quem realmente está afim, eu quero ver quem realmente quem quer ir para cima. E agora é a hora, você que está nos assistindo, quer saber muito mais sobre vendas, quer aprender muito mais sobre vendas, cara, vai lá no link na minha bio, se inscreve no Vamos Bater Meta, cara, e corre para o abraço, porque essa é a consequência natural. Márcio, Legal, Alexandre. Obrigado. Grande abraço, até breve. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, Tchau, Alexandre. pessoal.